Conectados com a palavra, que a graça e a paz de Cristo sejam conosco nesta oportunidade. Passo no escuro. Eu me refiro à fé. A fé é um passo no escuro. Em Hebreus capítulo 11, que é um capítulo que eu costumo dizer que é a galeria dos heróis da fé, mas no versículo 11 ele dá essa introdução. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Muito interessante isso. A certeza das coisas que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Há em o Novo Testamento pelo menos 3 tipos de fé. Nós temos a fé objetiva. Isso é a fé que trata do objeto, fé no objeto, aquilo que se vê, naquilo que se crê. Sistema de princípios religiosos, como por exemplo o próprio cristianismo, ao qual nós pertencemos, tem sua base bíblica principalmente nas epístolas pastorais. Temos a fé virtude. Na vida cristã podemos ver que se desenvolvem muitas virtudes espirituais. A fé é uma dessas virtudes. A fé como virtude é apenas fé subjetiva em ação na vida diária do seguidor de Cristo. Mas temos também a fé subjetiva propriamente dita, que é o exercício da fé por parte do ser humano na sua parte espiritual, a crença ativa, a dependência total em relação a Cristo pode ser o ser humano que deixa a sua alma aos cuidados do Senhor. Trata-se de total dedicação da alma a Cristo, possibilitando que através do seu Espírito Santo Ele possa fazer de nós seres humanos melhores do que temos sido até então. É desse modo que nós passamos a receber o que Paulo diz, por exemplo, na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, ele fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E também na carta que ele escreve aos Colossenses capítulo 2, versículo 10, ele diz: e por estarem nele, em Cristo no caso, por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude que só podemos ter vindo dele. No capítulo 11 de Hebreus, que nós lemos o primeiro versículo, o autor sustenta o estímulo à fé, revendo as experiências triunfantes de heróis antigos. Começa com Abel e vai descrevendo os tantos heróis que estão lá nas Escrituras do Antigo Testamento. A fé é uma convicção estabelecida em relação às coisas que não estão ao alcance da visão, nossa visão física, e a experiência de uma recompensa futura. Nós podemos dizer que a fé é o título de propriedade das coisas que nós não conseguimos ver. Deixa eu repetir isso aqui. A fé é a recompensa futura. Digamos assim, o título de propriedade das coisas que nós não vemos. A fé sempre foi respondida com ação. Sempre foi respondida com ação, não com mera religiosidade, não com mera contemplação, não com mera liturgia ou rituais. Sempre a ação esteve presente, que redundou na sociedade Deus-ser humano, onde acontece essa associação, Deus e o ser humano formando uma sociedade. A fé se expressa nas calamidades da vida, se expressa nos lugares comuns, no dia a dia,
se expressa nas alegrias da vida e também se expressa e principalmente se expressa no final da vida. Como disse no início, a fé é um passo no escuro. É um passo no escuro que vale a pena ser dado. Certamente vale a pena. Sabe por quê? Porque sem fé ninguém verá Deus. Portanto, vamos nos exercitar na fé em Deus. Que Deus nos abençoe e nos capacite a crermos mais, termos mais fé do que temos tido. Amém e amém. Quero convidá-lo a orar comigo nesse momento. Se possível, dar uma paradinha nas suas atividades. Vamos juntos em oração. Senhor nosso Deus, obrigado porque nós podemos crer. Faz, Senhor, com que a nossa fé seja cada vez mais vibrante, mais firme e mais certa em Ti. E que em tudo, Deus, através do nosso viver, Teu nome seja honrado e glorificado. Faz, Senhor, com que a nossa vida seja uma vida muito mais pautada dentro daqueles princípios que Tu estabeleceste e que são os princípios que Te agradam. Dá-nos fé para vivermos assim. Em nome de Jesus. Amém.